35 e diante. Glórias a Jesus. Marcos capítulo 4, 35 ao 31. Glória a Deus. Aleluia. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Que achou de amém? Que não achou de misericórdia. Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E de repente, e despertando, disse-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande mudança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tem fé? E se admiraram, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Queridos, o que nós podemos ver na palavra de Deus é o poder do Senhor em ação, o poder de Cristo movimentando a favor dos teus. Quando eu olho esse texto bíblico, eu entendo que em qualquer circunstância que a gente possa passar ou enfrentar, Deus sempre estará com os seus. O título desta mensagem é Descansando na Tempestade. Descansando na Tempestade. Queridos, para entender melhor o texto, a gente vai até o Mar da Galileia. Mar da Galileia, que ficava ali na cercania de Jerusalém, aonde Jesus costumeiramente passava pregando o evangelho, fazendo cura. E um dia de bastante serviço, um dia que ele pregou, que ele falou do reino, aonde ele ensinou, a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde, ele dá uma ordem para os seus discípulos e diz: passamos para outra margem. Queridos, a outra margem ficava na cidade de Gadara, ali em meio a Galileia e Gadara tinha o Mar da Galileia que dividia as duas cidades. A Bíblia diz que Jesus, ele dando uma ordem para os seus discípulos para entrar no barco, para ir para outra margem, e nesse período que eles estavam navegando, Jesus, cansado, ele se deita na popa do barco e começa a dormir. E enquanto os seus discípulos navegavam, enquanto os seus discípulos remavam para chegar a outra margem, a Bíblia diz que se levanta um grande temporal. Esse temporal era um
temporal é incomum, apesar que era costumeiro haver temporal naquela região, porque o mar da Galileia ficava a 244, aleluia, fora do nível do mar, e ao seu redor tinha montanhas, e costumeiramente tinha ali tempestade. Dentro do barco não tinha qualquer pessoa, dentro do barco tinha os especialistas na água. Ali estava Pedro, estava João, estava Tiago, pessoas que estavam ali acostumados a lidar, aleluia, na água, eram pescadores profissionais. Porém, aquela tempestade era uma tempestade que eles nunca tinham visto antes, e não poderia conter, aleluia, a sua situação com a sua experiência. Glória a Jesus. O que é que eu entendo? Eu entendo que muitos de nós, alguns experientes na vida, enfrentam algumas dificuldades, alguns problemas adversos, e muitas das vezes querendo resolver com as nossas forças, com a nossa experiência, e muitas das vezes esquecemos que Jesus está no comando de todas as coisas. A gente está esquecendo que aquele texto que nos diz que Jesus estava na popa dormindo, quer dizer, a popa fica na frente do barco. Jesus estava na direção, Jesus estava naquele barco, nada de mal iria acontecer, mas aqueles que estavam ali ao seu redor esqueceram da pessoa que estava naquele barco. Assim é eu e você. A gente muitas das vezes esquece de quem está ao nosso lado, de quem está ao centro da nossa vida. A nossa vida é regida por Jesus. Se Deus está conosco, a tempestade que se levantar, ela vai ter que acalmar, porque Jesus está no nosso barco. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Deus. As pessoas esquecem daquele que está no barco. A Bíblia vai dizer que era rotina, Jesus está ali na Galileia, e ele ia de cidade em cidade, aleluia, ensinando, curando, pregando o evangelho junto aos seus discípulos. Os seus discípulos, a um certo ponto, mostrou que não conhecia aquele a qual ele estava de junto aqueles dias ou aqueles anos. A mesma coisa a gente não tem o privilégio de dizer, porque nós temos uma vida muito maior do que os discípulos viveram com Jesus. Nós conhecemos a Deus, nós servimos a Deus, nós não devemos dar esta resposta: quem é este? Querido, nós sabemos o poder e a autoridade que exercita por Jesus sobre as nossas vidas. Ele está no comando de todas as coisas. Aleluia. Mateus 4:24 vai dizer: assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxe-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataque, e os paralíticos, e ele os curou a todos. Aqueles que vêm a Jesus não saem sem resposta. Jesus, ele era uma pessoa conhecida por quê? Pelas obras, pela sua fé, pelos milagres que fazia-se.
A Bíblia diz que ele ficou notável em toda a região, em todos os lugares sabia. Quando falava Jesus, logo vinha na mente cura, libertação. As pessoas, muitas das vezes, querido, não se aproximam de Jesus pela pessoa que ele é, mas se aproxima de Jesus pelo que ele tem a oferecer. E algumas pessoas se decepcionam, porque Jesus, ele nos conhece, ele sabe o nosso pensamento, ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe quando nós nos aproximamos a ele, porque nós queremos simplesmente salvar as nossas vidas, as nossas almas, e não usufruir o que Jesus pode nos dar em vida. Tudo aquilo que Deus pode nos dar em vida é consequência da sua fé e fidelidade ao Senhor Jesus. Aleluia! Porém, naquele dia foi diferente. Não era simplesmente uma tempestadezinha, não. Foi uma tempestade que abalou as estruturas dos homens experientes no mar. Era uma tempestade que estava pondo a vida deles em risco. Era uma tempestade que deixaram eles apavorados. Era uma tempestade que fez eles esquecer daquele que estava com ele. Os problemas, as lutas, as dificuldades faz a gente esquecer da nossa fé em Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Ao invés de um descanso tranquilo, não. Jesus estava ensinando mais uma vez. Jesus, naquela tempestade, ensinou aos discípulos confiar mais nele, aos discípulos entender que aquele que estava com ele exerce poder sobre todas as coisas. O teu jeitinho não vale de nada diante da autoridade que há em Jesus Cristo. Tem momento das nossas vidas que o jeitinho não vai adiantar. Tem momento da nossa vida que a gente devemos confiar totalmente em Jesus. Aleluia! Olha o que diz o versículo 35. Assim, entrando no barco e sobre as águas do mar da Galileia, remaram em direção da cidade de Gadara. Aleluia! E ali a tempestade, na trajetória náutica entre Galileia e Gadara, veio sobre eles uma grande tempestade que assolava o barco, enquanto Jesus dormia na onde? Na polpa. Jesus dormia na polpa. Aleluias! Mas enquanto Jesus, conforme o versículo 38 dizia que Jesus dormia na polpa, enquanto Jesus estava dormindo, enquanto eles estavam lutando ali para controlar o barco, porque as ondas se arremessavam no barco e estava quebrando o barco, e eles pensaram: a gente vai morrer. Se desesperaram, e em um certo ponto do desespero eles lembraram, mas em meio a tudo isso eles tiveram atitudes erradas. E aqui a gente vai ver algumas atitudes erradas, né? E aqui vai dizer a continuação do versículo 38: Mestre, não te importa que perecemos? E aí com isto os discípulos cometem 3 graves erros com essa palavra. Mas espera aí, os discípulos chamou Jesus,
Quando viu que não tinha jeito, chamou Jesus. Mas aí sim, eles cometem os erros. E a gente vai ver. O primeiro erro: eles esqueceram que Jesus estava no barco. E no barco que Jesus está, não naufraga, ainda que venha tempestade. Queridos, o que é que eu entendo? Jesus estava na polpa. A polpa é o comando, é o centro, é a frente do barco. Jesus estando na frente das nossas vidas. Não existe tempestade que vai fazer você naufragar, que vai fazer você perder as suas batalhas, que vai fazer você retroagir. Não, se Jesus está no barco, a vitória é certa. Glória a Jesus. Eu lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram a fornalha. Não. Daniel 3, 23 ao 26. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temeram a fornalha. Não. Ele não obedece aos mandos do rei para se postar diante de todos aqueles instrumentos musicais. Nós não devemos nos prostrar diante de nenhum perigo, porque nós sabemos em qual Deus nós temos crido. A Bíblia diz, queridos, que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou a fornalha e não temeram. Em meio às labaredas, se manifestou o poder de Deus. Em meio a labaredas, o Senhor apareceu e diz: eu estou no comando. Aleluia, no barco aonde eu estiver, mal nenhum chegará. Aleluia, a tenda dos teus escolhidos. Aleluia. E todos viram o Filho de Deus dentro daquelas labaredas, dando livramento, acalentando, resgatando e mostrando que o poder é dele. Aleluia, glória a Jesus. O segundo erro: valorizaram mais a tempestade do que a Deus. Tiveram muitos medos, tiveram muito medo do vento, das ondas, ignoraram Jesus que estava também dentro do mar. Versículo 38. Jesus estava onde? Dentro. Aí, irmãos, a Bíblia nos diz: Daniel não temeu as garras afiadas dos leões. Não foi isso? Daniel 6, capítulo de número 22. Daniel não temeu a garra afiada dos leões, porque Daniel sabia que Deus estava com ele. Ele não temeu quando o rei diz: lança ele na cova. Não, dos leões? Não. Ele sabia qual era o Deus que ele cria. Ele tinha experiências com Deus. Ele conhecia Deus de perto. Ele sabia que em meio a tudo aquilo que estaria para acontecer, Deus iria ao seu favor e tiraria ele daquela cova. A Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. Eu quero dizer esta noite, irmãos, aleluia, qualquer leão que abrir a sua boca para dizer que vai, aleluia, devorar um dos filhos de Deus, ele vai ter que jejuar, porque opera um
enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é a favor dos teus filhos. Deus é a favor dos teus filhos. O que está precisando mais de mim e de você é crer mais em Deus, é confiar mais em Deus. Qualquer momento que se aperta algumas dificuldades, a gente esquece de Deus, esquece de quem está no centro da nossa vida. A gente murmura, a gente fala, a gente briga, a gente faz tudo e esquecemos que o poder está na mão de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O terceiro erro dos apóstolos: eles ainda não conheciam o seu mestre. Pasmaram dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Aleluia. Queridos, é triste aqueles que andam com Jesus não conhecerem o poder de Jesus. Eu até entendo, porque aqueles andaram com Jesus pouco tempo, tudo bem, mas dentro deste pouco tempo eles viram coisas que nunca tinham visto na vida deles. Eles presenciaram coisas que nunca tinham presenciado. Eles vivenciaram coisas que nunca tinham vivenciado. Eles aprenderam coisas que nunca tinham aprendido. Eles sentiram o amor que nunca tinham sentido. Eles tiveram o privilégio de andar corporalmente com aquele que de Deus desceu. Nós temos uma experiência no Evangelho, e esta experiência nos dá o direito de entender que Deus é o centro de todas as coisas.